Bem-vindos aos módulos finais do nosso curso. Módulos 7 e 8, Projeto Final e Deploy. Esses são os módulos onde tudo que você aprendeu até agora se une em um projeto completo, pronto para a produção. Não é só um exemplo de brinquedo, é um sistema que você pode realmente colocar no ar e usar. O título aqui resume tudo, do código à produção. É exatamente isso que vamos fazer juntos. Vamos começar! Vamos entender o que vamos cobrir nesses dois módulos. No módulo 7, vamos construir o projeto final, o DevDocs IA. Começamos pela especificação completa, o que exatamente vamos construir e por quê. Depois mergulhamos na arquitetura, entendendo como todas as peças se conectam. Em seguida, vem a implementação guiada. Vou te levar passo a passo pela construção de cada componente, serviços, API, workers, tudo. E não vamos esquecer de testes e qualidade, porque código sem teste não entra em produção. No módulo 8, a gente pega esse projeto pronto e coloca no ar. Primeiro, containerização com Docker, porque hoje em dia tudo roda em containers. Depois, deploy em cloud, vou mostrar como subir isso na AWS usando as melhores práticas. Monitoramento vem em seguida, porque você precisa saber o que está acontecendo com sua aplicação em produção. E, finalmente, otimização e custos, porque rodar LLMs pode ficar caro se você não souber o que está fazendo. É muita coisa, mas vamos fazer com calma. No final, você vai ter um projeto completo no seu portfólio. Então, o que exatamente vamos construir no módulo 7? Apresento a vocês DevDocs IA, um sistema RAG completo de documentação técnica. RAG, se você lembra dos módulos anteriores, é Retrieval Augmented Generation. É quando a gente combina a busca em documentos com geração de respostas pela inteligência artificial. Vamos ver em detalhes. DevDocs IA é um assistente inteligente de documentação técnica. Deixa eu te mostrar o que ele faz. Em primeiro, indexação automática de documentação. Você aponta para seus arquivos Markdown, PDFs, até código-fonte, e ele processa tudo automaticamente, gerando embeddings e guardando num banco vetorial. Segundo, busca semântica. Não é busca por palavra-chave como o Google antigo. É busca que entende o significado. Você pergunta como fazer deploy e ele encontra documentos relacionados mesmo que não usem exatamente essas palavras. Terceiro, chat interativo com contexto. Você conversa com o assistente e ele lembra do que vocês já falaram. Pode fazer perguntas de follow-up naturalmente, como numa conversa real. Quarto, métricas de qualidade. O sistema monitora a si mesmo, faithfulness, relevance, latência. Você sabe se as respostas estão boas ou se precisa melhorar algo. Quinto, segurança e controle de acesso. Autenticação, rate limiting por tier de usuário. Tudo que um sistema profissional precisa. E sexto, API REST completa, documentada, pronta para integrar com qualquer front-end ou outro sistema. É um projeto sério. Você vai poder botar isso no ar e realmente usar. Vamos falar da stack tecnológica que vamos usar. Cada escolha aqui tem um motivo. Back-end em Node.js com TypeScript e Express. E por que TypeScript? Porque quando você está lidando com APIs complexas, esquemas de dados, tipagem forte salva sua vida. E Express porque é maduro, tem milhões de projetos em produção. Agora, para o LLM, vamos usar o OpenAI GPT-4 ou Mini. É o modelo que oferece o melhor custo-benefício para a maioria dos casos. Rápido, barato e performa muito bem para RAG. Vector Database vai ser ChromaDB. É open source, fácil de usar e performa bem o suficiente para nossas necessidades. Se você quiser escalar muito, pode trocar por Pinecone ou Veaviate depois. Nós usaremos Redis para cache. Fundamental para economizar dinheiro. Perguntas repetidas não chamam a API da OpenAI de novo. PostgreSQL como banco de dados principal. Para armazenar usuários, interações, métricas. É robusto, confiável, e você provavelmente já sabe usar. Também o BuMQ para filas assíncronas. Processar documentos grandes, gerar embeddings em batch, tudo isso vai para a fila e processa em background. E um front-end em React, que é opcional. Se você quiser fazer só a API, sem problemas.
mas vou mostrar um front-end básico. Os requisitos são API REST documentada, sistema RAG funcional, métricas de qualidade, testes automatizados e deploy em produção. É profissional mesmo. Vamos entender a arquitetura do sistema. Pode parecer complexo à primeira vista, mas vou explicar cada camada. No topo temos o front-end em React. Ele envia requisições HTTP para nossa API. Essas requisições passam pelo API Gateway, que roda em Express. Aqui temos 3 middlewares importantes: Auth para autenticação, Rate Limit para controlar quantas requisições cada usuário pode fazer, e Logger para registrar tudo o que acontece. Depois do Gateway, as requisições vão para um de 3 serviços principais. O Chat Service cuida das conversas, recebe perguntas, busca contexto, gera respostas. O Index Service cuida da indexação, processa documentos novos, gera embeddings, armazena no ChromaDB. E o Admin Service cuida de administração, métricas, saúde do sistema, reindexação. Esses serviços se comunicam com componentes de infraestrutura. O RAG Core é o coração do sistema, onde acontece a mágica de buscar documentos relevantes e gerar respostas. BUM, que o gerencia as filas de trabalho assíncrono. O PostgreSQL armazena dados estruturados. ChromaDB armazena os embeddings dos documentos. Temos o Redis que cuida do cache, e a OpenAI fornece o LLM. Cada componente tem uma responsabilidade clara. Isso facilita a manutenção, testes e escalonamento. Se você precisar processar mais documentos, só escala os workers. Se precisar atender mais usuários, escala a API. É a arquitetura de microserviços, mas simplificada para o que a gente precisa. Vamos ver como o projeto está organizado em pastas. Organização importa muito quando o projeto cresce. Na raiz temos a pasta SRC, onde fica todo o código TypeScript. Dentro de SRC, temos API, aqui ficam routes, controllers e middlewares, tudo relacionado à camada HTTP. A pasta Services é onde mora a lógica de negócio. Temos subpastas para cada serviço: LLM para interações com a OpenAI, RAG para o core do sistema RAG, Embedding para geração de embeddings, Vector Store para ChromaDB e Cache para Redis. Cada serviço é independente. O Workers contém os workers do BUMQ que processam tarefas em background. E Utils tem funções auxiliares que você usa em vários lugares. Config guarda configuração, conexões, variáveis de ambiente, constantes. E Types tem todas as definições TypeScript, interfaces, tipos, esquemas. Fora de SRC, temos Test com 3 subpastas: Unit para testes unitários, Integration para testes de integração, e Evals para avaliações de qualidade do LLM. Docker contém o Dockerfile e dockercompose.yml. Docs é para documentação. Scripts tem utilitários, scripts de setup, migração, seed de dados. É muita pasta, eu sei. Mas quando você tem 50 arquivos, vai agradecer essa organização. Vamos ver os endpoints da nossa API REST. Vejam o API V1 no começo, é versionamento. Se no futuro precisarmos fazer breaking changes, criamos V2 e mantemos V1 funcionando. Grupo de chat, o core da aplicação. Post Chat Query para fazer uma pergunta e receber resposta completa de uma vez. Post Chat Stream para receber a resposta em streaming, igual o Chat GPT onde as palavras aparecem gradualmente. Get Chat History para buscar o histórico de conversas de um usuário. O grupo de indexação para gerenciar documentos. Post Index Document para indexar um documento individual. Post Index Batch para indexar vários de uma vez. Delete Index Document ID para remover um documento do índice. Get Index Status para verificar o status da indexação, quantos documentos estão processando, quantos já foram processados. Grupo de Admin, só para administradores. Get Admin Metrics retorna dashboard de métricas, quantas queries, latência média, custo. Get Admin Health verifica se todos os serviços estão funcionando. Post Admin Reindex dispara uma reindexação completa. E grupo de Auth, autenticação. Post Auth Register para criar conta.
Post Out Login para fazer login e receber token JOT. E Post Out Refresh para renovar token expirado. É uma API REST bem desenhada, seguindo convenções e fácil de documentar. Agora vamos ver o modelo de dados. São 3 entidades principais no PostgreSQL. Primeiro, user. Tem ID, e-mail, password hash. Nunca guardamos sem imply test. Tier que pode ser free, basic ou premium. Isso controla rate limits e features disponíveis. E create é para saber quando o usuário se registrou. Segundo, document. Tem ID, title, content com o texto completo, URL opcional se o documento veio da web, metadata que é um objeto JSON com qualquer informação adicional que você quiser guardar, indexed é para saber quando foi processado, e chunk count para saber quantos pedaços foram gerados. Isso ajuda a debugar. Terceiro, interaction. Essa é importante porque rastreia tudo o que acontece no sistema. Tem ID, user ID para saber quem perguntou, question e answer óbvios, sources com o array dos documentos que foram usados como contexto. E aqui vem a parte interessante, metrics com faithfulness e relevance, métricas de qualidade da resposta. Latency em milissegundos, quanto tempo levou. Cost em dólares, quanto custou essa interação. E created it. Com esse modelo, você consegue responder perguntas tipo, quanto gastamos este mês? Qual a latência média? Quais usuários fazem mais perguntas? A qualidade está melhorando ou piorando? É rastreabilidade completa, essencial para a produção. Vamos começar a construir. Fase 1 é o setup inicial. Primeiro passo, criar o diretório devdocsai e entrar nele. Depois npm init-y para criar o package.json. Segundo passo, instalar as dependências principais. Express é nosso framework web. TypeScript e TS Node você já conhece. OpenAI é o SDK oficial da OpenAI. ChromaDB para o Vector Store. IORedis é o cliente Redis. BoolMQ para as filas. PG é o cliente PostgreSQL.env para variáveis de ambiente. Zod para validação de esquemas. Super útil quando você recebe dados de APIs. Winston para login profissional. Helmet adiciona headers de segurança. CORS para permitir requisições Cross-Origin Express Rate Limit para controlar taxa de requisições. Terceiro passo, Dev Dependencies. Tipos do Node e Express. Jest para testes, Prettier para formatação automática. ESLint para lint. Quarto passo, configurar TypeScript com npx tsc init. Depois você edita o tsconfig.json com as configurações que vou mostrar no próximo slide. É muita dependência, eu sei. Mas cada uma tem seu propósito. Você vai usar todas. Pausa aqui e executa esses comandos antes de continuar. Aqui está o tsconfig.json completo que vamos usar. Target S 2020 porque temos features modernas como Optional Shining e Nullish Coalescing que facilitam muito a vida. Module Common.js porque é o sistema de módulos do Node.js. libs 2020 para ter acesso às APIs JavaScript modernas. Altdir diz, código compilado vai para lá. Rootdir src, código TypeScript fica aqui. Strictly true, isso é importante. Ativa todas as verificações estritas do TypeScript. Pode parecer chato porque ele reclama de mais coisas, mas previne bugs. As-module interop e allow-synthetic default permitem imports mais naturais de bibliotecas Common.js. Skip-lib-check pula verificação de tipos em Node Modules, acelera a compilação. Resolve-John Module permite importar arquivos JSON diretamente. Declaration e Declaration Map geram arquivos .dts, útil se você quiser publicar isso como biblioteca depois. Source Map gera source maps para debugging. Include src **_, compila tudo em src, exclude Node Modules, diz e test. É uma configuração robusta que funciona bem para projetos Node.js mais TypeScript em produção. Agora vem a parte mais interessante, o RAG Service, que é o coração do sistema. Vamos entender o que esse código faz passo a passo. O constructor recebe 4 dependências injetadas, Vector Store, Embeddings, LLM e Cache. Isso é Dependencies Injection,
Facilita testes porque você pode passar mocks. A função query é assim que recebe uma question. Retorna uma RAG response. Passo 1. Check cache. Antes de fazer qualquer trabalho pesado, verifica se já respondemos essa pergunta antes. Se sim, retorna do cache imediatamente. Economiza tempo e dinheiro. Passo 2. Generate embedding. Pega a pergunta e gera o embedding vetorial dela. Isso transforma texto em um vetor de números que representa o significado semântico. Passo 3. Cert Vector Store. Usa esse embedding para buscar no Chroma DB os 5 documentos mais similares. Similaridade aqui é cosseno entre vetores. Passo 4. Build Contest. Pega o conteúdo desses 5 documentos e junta tudo com quebras de linha duplas. Esse é o contexto que vamos dar para o LLM. Passo 5. Generate Answer. Chama o LLM passando um System Prompt dizendo responda usando apenas o contexto, e um prompt com o contexto e a pergunta. Isso garante que a inteligência artificial não inventa coisas. Passo 6. Cache Result. Antes de retornar, salva no cache com TTL de 3.600 segundos, 1 hora. Próxima vez que alguém perguntar a mesma coisa, vem do cache. E retorna o resultado com a resposta e as fontes. Esse é RAG. Busca documentos relevantes, usa como contexto, gera resposta fundamentada. Não tem mistério, é só fazer certo. Agora vamos criar as rotas da API para o chat. Criamos um router do Express. Antes de qualquer rota, aplicamos 2 middlewares, Authenticate para verificar o token JOT e Rate Limiter para controlar quantas requisições o usuário pode fazer. Primeira rota, PostQuery. Extrai a question do body da requisição. Chama RAG service.query passando a pergunta. Quando o resultado voltar, salva no banco de dados a interação completa, quem perguntou, o que perguntou, a resposta, as fontes usadas. E finalmente retorna JSON com success true e os dados. Segunda rota, PostStream. Essa é mais interessante porque faz streaming da resposta, igual o ChatGPT onde você vê as palavras aparecendo gradualmente. Primeiro configuramos o header content type como text event stream. Isso diz pro browser que é um stream. Chamamos RAGService.queryStream que retorna um async iterator. Usamos forAwait, off para iterar sobre os chunks que vão chegando. Cada chunk é escrito na resposta no formato server sent events, data, mais JSON mais _n _n. O front-end recebe esses eventos em tempo real e pode ir renderizando conforme chegam. No final, resende. Fecha a conexão. Por fim, exportamos o router. Isso se integra no Express principal com app.use, API v1 chat, chat routes. É assim que você constrói APIs REST profissionais com TypeScript. Agora vamos ver como processar documentos em background usando BoolMQ Workers. Criamos um worker passando o nome da fila, Document Indexing, e uma função que processa cada job. A função recebe o job, que tem data com document ID content. Primeiro fazemos log que começamos a indexar. Passo 1. Chunk document. Usamos o chunking service para dividir o documento em pedaços de 500 caracteres com overlap de 50. Por que overlap? Porque evita cortar contexto no meio. Se uma informação importante está na fronteira entre 2 chunks, o overlap garante que ela aparece completa em pelo menos um deles. Passo 2. Generate embeddings em batch. Pegamos todos os textos dos chunks e geramos embeddings de uma vez. É mais eficiente que fazer um por um. Passo 3. Store em Vector DB. Adicionamos todos os chunks no Chroma DB. Cada chunk tem um ID único, document_index, o texto, o embedding e metadata com document ID chunk index. Essa metadata é importante porque quando buscarmos, precisamos saber de qual documento veio. Passo 4. Update database. Marcamos no PostgreSQL que o documento foi indexado, salvando a data e quantos chunks foram gerados. Fazemos log de sucesso. E retornamos um objeto com success true e o número de chunks. Depois da definição do worker, registramos event handlers. Worker.on, completed, é chamado quando um job termina com sucesso. Fazemos log. Você poderia adicionar mais eventos. Failed para erros, progress para atualizar progresso, active quando começa a processar. Isso roda num processo separado. Você pode ter múltiplos workers processando jobs em paralelo. É escalável.
Agora vamos falar de testes. Não adianta construir um sistema complexo sem testar. Esse é um teste de integração do RAG Service usando o Jest. No Before All, fazemos setup, criamos um banco de dados de teste e indexamos alguns documentos de exemplo. Isso roda uma vez antes de todos os testes. Primeiro teste, should answer question from indexed docs. Fazemos uma pergunta, como fazer deploy? Esperamos que a resposta venha dos documentos que indexamos, chamamos ragservice.query, verificamos que result answer existe, to be truth. Verificamos que result sources tem pelo menos uma fonte, to have length com greater tem 0. E aqui vem a parte interessante, validamos a qualidade. Chamamos quality service.evaluate passando a pergunta e a resposta. Ele usa métricas como faithfulness e relevance que aprendemos em módulos anteriores. Esperamos que a relevance seja maior que 0.7, ou seja, 70% relevante no mínimo. Segundo teste, should reject non-variable questions. Perguntamos algo que não está na documentação. Qual é o sentido da vida? Esperamos que a resposta contenha não disponível ou algo assim. O sistema deve admitir quando não sabe, em vez de inventar. Esses testes garantem que o RAG está funcionando corretamente e com qualidade. Em produção, você rodaria isso em CI/CD antes de fazer deploy. Métricas são essenciais em produção. Você precisa saber como o sistema está performando. O Metric Service tem duas funções principais. Primeira, Record Interaction. Sempre que acontece uma interação, alguém faz uma pergunta e recebe resposta. Chamamos isso. Primeiro avaliamos a qualidade usando quality service.evaluate. Isso retorna metrics com faithfulness, a resposta factual baseada nos documentos, e relevance, a resposta relevante para a pergunta. Depois salvamos no banco, Interaction ID, as métricas de qualidade, latency, quanto tempo levou, cost, quanto custou em dólares, e timestamp. E chamamos update aggregates para recalcular médias e agregados. Segunda função, get dashboard. Dado um time range, última hora, último dia, último mês, busca todas as métricas desse período. E retorna um objeto dashboard com total queries, quantas perguntas foram feitas. Average de faithfulness, média de faithfulness. Isso te diz se as respostas estão fiéis aos documentos. Average de relevance, média de relevance. Isso te diz se você está respondendo o que foi perguntado. Average de latency, latência média em milissegundos. Se isso sobe muito, você tem um problema de performance. Total cost, custo total em dólares, importante para controlar gastos. P95 latency, percentil 95 de latência. Ou seja, 95% das requisições foram mais rápidas que isso. É uma métrica melhor que média porque não é afetada por outliers. Com esse dashboard você pode criar gráficos, alertas e entender como o sistema está se comportando em produção. Muito bem! Você construiu o sistema completo. Agora vamos colocar ele no ar. Módulo 8 é sobre Deploy e LLMOps, operacionalização de sistemas com Large Language Models. Vamos containerizar, fazer deploy em cloud, monitorar e otimizar custos. É aqui que o projeto vira um produto de verdade. Vamos começar containerizando nossa aplicação com Docker. Esse Dockerfile usa Multistage Build, uma técnica que deixa a imagem final muito menor. Primeiro stage, Builder, partimos de Node 18 Alpine. Alpine é uma distribuição Linux mínima. A imagem é uns 50 MB contra 300 MB da imagem normal. Definimos o org.direp. Copiamos package.json e package.lock.json primeiro. Por que primeiro? Por causa do cache do Docker. Se essas dependências não mudaram, o Docker usa cache e não reinstala tudo. Rodamos em PMC, não em PM install. O C é mais rápido e determinístico, ideal para CI/CD. Copiamos o resto dos arquivos, rodamos em PM Run Build para compilar TypeScript. Segundo stage, produção. Partimos de Node 18 Alpine de novo, mas essa é uma imagem nova, sem o código do builder. Definimos o org.direp novamente. Copiamos package.json e packagelock.json. Rodamos em PMC Production. O Production não instala dev dependencies, economiza espaço. E aqui está a mágica. Copy from igual builder o app diz.
Copiamos apenas o código compilado do primeiro stage. Deixamos para trás todo o código TypeScript, Node Modules de Dev, tudo. A imagem final só tem o que precisa para rodar. Expose 3000 documenta que a aplicação escuta na porta 3000, cmd node, disindex.js roda a aplicação. Resultado: imagem otimizada, pequena, rápida para fazer deploy. O Docker Compose.yml orquestra todos os serviços que nossa aplicação precisa. Vamos ver cada um. Serviço API. Build a partir do Docker File atual. Mapeia a porta 3000 do container para 3000 do host. Environment Variables. Node Env Production. OpenAI_API_ que vem do .env do host. URLs dos outros serviços. Dependes on garante que Postgres, Redis e Chroma DB sobem primeiro. Restart. Unless stopped significa que se o container cair, Docker reinicia automaticamente. Serviço Worker. Mesma imagem que a API, mas rodando comando diferente. Node diz workersindex.js. Isso processa as filas em background. Você pode ter múltiplas instâncias do worker para processar mais rápido. Serviço Postgres. Usa a imagem oficial Postgres 15 Alpine. Environment configura usuário, senha e nome do banco. Volume Postgres_data persiste os dados. Se você desligar o container, os dados não são perdidos. Serviço Redis. Imagem Redis 7 Alpine. Volume Redis_data para persistência. Serviço Chroma DB. Imagem oficial do Chroma DB. Volume Chroma_data persiste os embeddings. Serviço Nginx. Reverse Proxy na frente da API. Mapeia portas 8443, HTTP e HTTPS. Usa configuração customizada em nginx.conf certificados em certs para HTTPS. No final, declaramos os volumes nomeados. Com esse setup, você roda Docker Compose App e sobe toda stack, API, worker, banco, cache, vector store, tudo. É reproduzível, funciona igual na sua máquina, no servidor de staging e em produção. Agora vamos ver como fazer deploy disso na AWS. A arquitetura que vou mostrar usa serviços gerenciados da AWS, então você não precisa se preocupar com manutenção de infraestrutura. No topo temos o AELB, Application Load Balancer. Ele recebe o tráfego de internet e distribui entre as instâncias da aplicação. Se uma instância cair, ele para de mandar tráfego para ela. As instâncias rodam no ECS, Elastic Container Service. É o serviço de orquestração de containers da AWS. Você sobe containers Docker e o ECS gerencia para você. Dentro do ECS, você tem tasks rodando a API e tasks rodando os workers. Podem escalar independentemente. Os containers se conectam a 4 serviços de dados, RDS, Relational Database Service. É PostgreSQL gerenciado. A AWS cuida de backups, patches, alta disponibilidade. Redis, pode ser Elasticsearch for Redis, que é Redis gerenciado. S3, Simple Storage Service, usamos para guardar documentos originais antes de processar, backups, logs. ChromaDB, esse a gente roda em EC2 ou ECS porque ainda não tem serviço gerenciado. Essa arquitetura é escalável, resiliente e relativamente barata se você usar instâncias pequenas. E tem monitoramento e logs automáticos no CloudWatch. Para criar toda essa infraestrutura, vamos usar Terraform, Infrastructure as Code. Por que Terraform? Porque você descreve sua infraestrutura em código e pode versionar, revisar, reproduzir. Primeiro configuramos o provider AWS para a região US East 1. Depois criamos recursos, VPC, Virtual Private Cloud. É sua rede privada na AWS. CyberBlock 10.0.0.016 dá 65.000 endereços IP privados. Tag Name para identificar fácil no console da AWS. ECS Cluster, onde os containers vão rodar. RDS Instance, Banco PostgreSQL. Identifier para o nome, EndPostgres versão 15.3, Instance Class DBT3 Micro, baratinho para começar, Allocated Storage 20 GB. DBName, Username e Password. Essas variáveis vêm de var_db_username e var_db_password.
você define em terraform.tfas que não vai para o Git. Skip Final Snapshot True porque é ambiente de dev. Em produção você quer snapshot. Isso é só uma amostra. Você também criaria subnets, security groups, load balancer, ICS tasks, roles EIM, tudo. A vantagem? Você roda Terraform Apply e ele cria tudo. Se precisar replicar em outra região, é o mesmo código. Muito mais profissional que clicar no console da AWS. Agora a cereja do bolo. Automação completa de deploy com GitHub Actions. Esse workflow roda sempre que você faz push na branch main. Tem 2 jobs, test e build. Job test. Roda num runner Ubuntu do GitHub. Steps. Faz checkout do código, instala Node.js 18, roda em PMC para instalar dependências. Roda em PM Test. Todos os testes unitários e de integração precisam passar. E roda em PM RAM e Vals, as avaliações de qualidade do LLM. Se a qualidade caiu, o build falha. Isso previne que você faça deploy de algo pior. Job build. Só roda se test passar, needs, test. Faz checkout do código, configura credenciais AWS usando secrets do GitHub. Você adiciona AWS_access_key_d e AWS_secret_access_key nas secrets do repo. Faz login no ECR, Elastic Container Registry, onde a gente guarda as imagens Docker. Build da imagem, Docker Build T DevDocs API. Tagueia com latest. Faz push para o ECR, Docker Push. E finalmente faz deploy no ECS, AWS ECS Update Service com Force New Deployment. Isso diz pro ECS pegar a nova imagem e fazer rolling update, substitui os containers um por um, sem downtime. Com isso configurado, seu workflow é, você edita código, faz commit, push para main. O GitHub Actions roda testes, builda, e faz deploy automaticamente, deploy contínuo. Sem tocar em servidor, sem comandos manuais, profissional. Seu sistema está no ar. Como você sabe se está tudo funcionando bem? Monitoramento. Você precisa de observabilidade completa. A stack que vou recomendar tem 3 pilares. Primeiro, logs. CloudWatch se você está na AWS. Todos os logs dos containers vão automaticamente para lá. Ou Datadog se você quer algo mais poderoso com pesquisa e dashboards melhores. Logs estruturados em JSON facilitam muito a busca depois. Segundo, metrics. Prometheus para coletar métricas, requests por segundo, latência, uso de memória, tudo. Grafana para visualizar. Você cria dashboards lindos com gráficos em tempo real. Terceiro, tracing. OpenTelemetry para instrumentar seu código. Você consegue ver o caminho completo de uma requisição, quanto tempo levou no load balancer, na API, no RAG, no LLM, no banco, identifica gargalos facilmente, e alertas. Pager de UT se você quer ser acordado às 3 da manhã quando algo quebrar, espero que não. Ou Slack se você prefere notificações menos invasivas. Com essa stack, você tem visibilidade completa do que está acontecendo em produção. Vamos ver como adicionar tracing no código com OpenTelemetry. Primeiro importamos as APIs do OpenTelemetry, Trace, Contest, sem status code, e o SDK do Node. Criamos uma instância do SDK passando Service Name DevDocs API. Você também configuraria exporters aqui, para onde enviar os traces, tipo Azure ou AWS X-Ray, chamamos sdk.start, para inicializar. Agora criamos uma função helper muito útil, o itTracing. Ela é genérica, ET, recebe o nome da operação e uma função async para executar. Dentro dela, pegamos um tracer com getTracer, DevDocs. Criamos um SEM, que representa uma operação, com startAsem, Operation Name. Executamos a função dentro de try-catch. Se der sucesso, marcamos o SEM como OK com 100.sestatus. Se der erro, marcamos como error e incluímos a mensagem do erro. No finally, sempre fechamos o SEM com 100.end. Como você usa isso no seu código? Envolve qualquer operação importante. Agora cada operação gera um SEM. Se uma requisição chama várias operações, elas formam um trace completo. Você vê a timeline inteira. É debugging super poderoso.
Em vez de ficar adivinhando onde está lento, você vê exatamente. Super recomendo adicionar isso. Agora vamos adicionar métricas customizadas com Prometheus. Importamos Counter e Histogram da biblioteca PromClient. Counter é para coisas que só aumentam, total de requisições, total de erros. Histogram é para distribuições, latências, tamanhos de resposta. Criamos LLM Request Total. É um counter que conta total de requisições LLM. Name LLM request total. Nome da métrica no Prometheus. Help é descrição. Label name são dimensões. Você pode filtrar por model e status depois. Criamos LLM Latency. É um histogram que mede latência de requisições LLM em segundos. Buckets define os ranges, até 0.1s, até 0.5s, até 1s, 2s, 5s, 10s. Isso gera percentis automaticamente. Criamos LLM Cost. Counter que acumula custo em dólares. Como você usa no código? Quando fazendo uma requisição LLM. E criamos um Endpoint Metrics que o Prometheus busca. Você configura o Prometheus para bater nesse endpoint a cada 15 segundos, e ele coleta as métricas. Aí no Grafana você cria gráficos com queries tipo rate, LLM request total 5, para ver requisições por segundo. Métricas sem alertas não servem de muita coisa. Você precisa ser notificado quando algo está errado. Esse arquivo Prometheus alerts.yml define regras de alerta. Grupo LLM alerts com intervalo 30s. Verifica essas condições a cada 30 segundos. Primeiro alerta. High Error Rate. A expressão rate, LLM request total status igual error 5, maior que 0.1 significa, se a taxa de erros nos últimos 5 minutos for maior que 0.1, 10%. For 5 significa que precisa estar acima do threshold por 5 minutos seguidos. Evita alertas falsos por blips momentâneos. Annotations.summary é a mensagem que aparece. Taxa de erro alta, maior que 10%. Segundo alerta. High Latency. Se o percentil 95 de latência for maior que 5 segundos por 5 minutos. Isso significa que 5% das requisições estão demorando mais de 5 segundos. Algo está errado. Terceiro alerta. High Cost. Se o custo por hora for maior que $10 por 10 minutos. Isso te protege de surpresas na fatura. Se alguém começar a fazer spam de requisições, você é alertado imediatamente. Quando um alerta dispara, o Prometheus notifica o Alert Manager, que pode enviar para Slack, PagerDuty, e-mail, qualquer coisa. Esses 3 alertas cobrem os problemas mais comuns: sistema quebrando, sistema lento, custo descontrolado. Customize os thresholds para o seu caso. Rodar LLMs em produção pode ficar caro se você não tomar cuidado. Vamos ver estratégias de otimização de custos. Estratégia 1. Cache agressivo. Use TTL baseado em conteúdo. Perguntas sobre documentação podem ter cache de 1 hora ou mais. Perguntas sobre dados em tempo real. Cache menor. Cache URMIMIN. Pré-popule o cache com as perguntas mais comuns. Se 80% dos usuários perguntam as mesmas 10 coisas, coloque as respostas no cache antes mesmo de alguém perguntar. Estratégia 2. Modelo adequado. GPT-4 ou Mini custa 40 vezes menos que GPT-4 ou. Para 90% dos casos, Mini é suficiente. Use GPT-4 ou só quando realmente precisa de raciocínio mais complexo. Você pode até fazer roteamento dinâmico. Detecta se a pergunta é complexa e só aí usa o modelo maior. Estratégia 3. Batch Processing. Gerar embeddings de 1 em 1 é ineficiente. A API da OpenAI aceita até 2048 inputs em uma chamada, a group. Processe documentos em horários off-peak se possível. Alguns provedores cobram menos em certos horários. Estratégia 4. Rate Limiting inteligente. Usuários Free têm limite baixo, 10 queries por dia. Basic tem 100, Premium ilimitado. Priorização de requests. Se você atingir limites de concorrência da OpenAI, processa Premium primeiro, Free depois. Com essas estratégias, você pode reduzir custos em 70% a 80% sem perder qualidade. É a diferença entre viável e inviável economicamente.
Vamos ver um serviço completo de rastreamento de custos. A classe Cost Tracker tem duas funções principais. Primeira, Track Request. Recebe modelo, Input Tokens e Output Tokens. Calcula o custo usando Calculate Cost. Essa função multiplica tokens por preços. Preços variam por modelo. GPT-4 ou Mini é $0,15 por milhão de input tokens, $0,60 por milhão de output tokens. Salva no banco. Modelo, tokens de entrada, tokens de saída, custo em dólares, timestamp. Atualiza a métrica Prometheus LLM Cost.inc. Isso alimenta os dashboards. E aqui vem a parte importante. Verifica o budget. Pega o custo total do dia até agora com Get Daily Cost. Se passou do Daily Budget, chama Send Budget Alert. Você recebe um e-mail ou Slack. Atenção! Você gastou $150 hoje, budget é $100. Isso previne sustos. Imagina você acorda e tem uma conta de $1.000 porque alguém fez loop infinito de requisições? Com alertas, você sabe na hora. Segunda função, Get Daily Cost. Cria um date com horário 0 de hoje. Busca todos os custos entre esse início do dia e agora. Reduz para somar tudo. Retorna o total. Você pode fazer funções similares para Get Monthly Cost, Get Cost by User, Get Cost by Model, Analytics completo. Com isso você responde, quanto estamos gastando? Com que? Tá crescendo ou estável? Vale a pena otimizar? Dados achismo. Quando sua aplicação cresce, você precisa escalar. Vamos ver como fazer isso com Kubernetes. Primeiro, o deployment. Define réplicas. 3. Sempre mantém 3 instâncias da API rodando. Se uma cair, Kubernetes sobe outra automaticamente. Selector e labels identificam quais pods fazem parte desse deployment. Template.spec.containers define o container. Imagem. DevDocs API Latest. Resources é crítico. Request diz, esse container precisa de pelo menos 512 MB de RAM e 500 milicores de CPU. Kubernetes só agenda em nodes que têm isso disponível. Limits diz, esse container pode usar no máximo 1 GB de RAM e 1000 milicores de CPU. Se tentar usar mais, é throttled ou killed. Por que definir isso? Porque previne que um container consuma todos os recursos do node e derrube outros containers. Segundo, o Horizontal Pod Autoscaler. Scale Target Ref aponta para o deployment que criamos. Min réplicas, 3, max réplicas, 10. Metrics define quando escalar. Se CPU média passar de 70%, cria mais réplicas. Se cair abaixo, remove réplicas. Exemplo prático. Normalmente você roda com 3 réplicas. De repente vem tráfego alto, CPU sobe para 80%. O Autoscaler detecta e cria mais 2 réplicas, agora tem 5. CPU volta para 60%. Se o tráfego cair muito, volta para 3. Tudo automático. Você não precisa ficar monitorando e escalando manualmente. E você paga só pelo que usa. Se não tem tráfego, roda o mínimo. Isso é escalabilidade moderna. O que acontece se o servidor pegar fogo? Seus dados sumirem? Você precisa de backups. O Backup Service cuida disso. Primeira função, Backup Vector Store. Faz log que começou, pega a collection do Chroma DB. Chama collection.get para exportar todos os embeddings e metadados. Faz upload pro S3, o book DevDocs Backups, na pasta Chroma DB, com o nome do arquivo sendo a data ISO. BOD é o JSON stringificado dos dados. Faz log que completou. Segunda função, Backup Database. RDS da AWS tem backups automáticos, mas é bom ter snapshots manuais também. Chama rdc.createDBSnapshot com o identifier da sua instância e um nome único usando timestamp. Isso cria um snapshot pointing time do banco inteiro. Terceira função, Restore. Você implementaria aqui a lógica de restaurar de um backup específico. Pega o arquivo do S3, recarrega no Chroma DB, restaura o RDS Snapshot. Espero que nunca precise. E aqui no final, cron job.
Cron Schedule, 02 ********, significa todo dia às 2 da manhã. Roda Backup Vector Store Backup Database automaticamente. Por que 2 da manhã? Porque é horário de baixo tráfego geralmente. Backup pode ser pesado, não quer impactar usuários. Com isso você dorme tranquilo sabendo que se algo der muito errado, você tem backups de no máximo 24 horas atrás. Antes de colocar seu sistema em produção de verdade, passe por esse checklist. Sério, não pule. Para a categoria Infraestrutura, Item 1, Docker Images otimizadas. Multistage Build, imagem pequena, sem dependências desnecessárias. Item 2, CI/CD configurado. GitHub Actions rodando testes e fazendo deploy automaticamente. Item 3, autoscaling habilitado. Kubernetes ou ECS configurado para escalar sob demanda. Item 4, backups automáticos. Cron Job diário funcionando. Você testou restaurar. Para a categoria Observabilidade. Item 1, logs estruturados. JSON logs indo para CloudWatch ou Datadog. Item 2, métricas customizadas. Prometheus coletando, Grafana mostrando dashboards. Item 3, tracing distribuído. OpenTelemetry instrumentado, você consegue ver traces. Item 4, alertas configurados. Pager de útil Slack recebendo notificações quando algo quebra. Para a categoria Segurança, Item 1, HTTPS habilitado. Certificado SSL válido, redirecionando HTTP para HTTPS. Item 2, Rate Limiting por Tier. Usuários Free, Basic e Premium com limites diferentes. Item 3, Secrets em AWS Secrets Manager. API Keys, senhas de banco, tudo em Secrets Manager, não em variáveis de ambiente plain text. Item 4, WAF configurado. Tenha o Web Application Firewall bloqueando requisições maliciosas. Se você pode marcar tudo, vai fundo. Se falta alguma coisa, implementa antes de fazer Go Live. Segurança e confiabilidade não são opcionais. LLM Ops é como DevOps, mas para sistemas com Large Language Models. Tem particularidades. O pilar 1, versionamento. Prompts precisam ser versionados como código. Quando você melhora um prompt, você cria uma nova versão. A/B Testing em produção. 50% dos usuários recebem o prompt antigo, 50% novo. Você compara métricas e escolhe o melhor. Rollback rápido. Se um prompt novo piorar as respostas, você volta para a versão anterior em segundos. O pilar 2, monitoramento. Qualidade contínua. Você está sempre avaliando faithfulness, relevance, outras métricas. Se cair, investiga. Latência e custos. Se latência sobe ou custos disparam, você recebe alerta. Taxa de erro. Se o LLM começar a falhar muito, precisa saber. O pilar 3, otimização. Cache inteligente. Reduza chamadas a API sem impactar experiência. Modelo adequado. Use o modelo mais barato que atende os requisitos. Batch Processing. Agrupe operações quando possível. O pilar 4, qualidade. Evals automatizados. Hold avaliações em CI/CD. Se qualidade cai, build falha. Golden Data Set. Conjunto de perguntas e respostas esperadas que você testa sempre. Regression Test. Garante que mudanças não quebram casos que já funcionavam. LLM Ops é mais complexo que DevOps tradicional porque você está lidando com não determinismo. A mesma pergunta pode gerar respostas diferentes. Por isso, monitoramento e avaliação contínua são críticos. Adote essas práticas desde o começo. Você colocou o DevDocs IA no ar. E agora? Qual o roadmap? Curto prazo, 1 a 3 meses. Coletar feedback de usuários. Crie formulários, analytics, entrevistas. Entenda o que está funcionando e o que não está. Otimizar prompts baseado em dados reais. Você vai ver padrões nas perguntas, vai descobrir onde o sistema erra. Ajusta os prompts. Expandir cobertura de documentação. Adicione mais documentos, mais fontes. Quanto mais contexto, melhores as respostas. Melhorar métricas de qualidade. Você começou com 70% de relevance? Objetivo é chegar em 85%. Médio prazo,
3 a 6 meses. Adicionar multimodalidade. Agora é só texto, mas e se você pudesse enviar diagramas, screenshots? GPT-4 ou iGemini já suportam imagens. Suporte a múltiplos idiomas. Se você tem documentação em inglês, português, espanhol, o sistema deveria responder em qualquer idioma, fine-tuning de modelo customizado. Pegue os dados que você coletou, fine-tune um modelo específico para o seu domínio. Pode performar melhor e custar menos que GPT-4, features avançadas tipo Code Cert integrado, sugestões proativas. Longo prazo, 6 a 12 meses. Modelo próprio treinado do zero. Você tem dados suficientes agora, pode treinar um modelo completamente customizado. Expansão para outros domínios. Começou com documentação técnica, mas o sistema funciona para qualquer domínio, Enterprise Features, as ou permissões granulares, audit logs, integração com IDES, plugin pro VS Code, IntelliJ. É uma jornada. Você não constrói tudo de uma vez. Antes de encerrar, deixe eu te dar recursos para continuar aprendendo. Documentação oficial. OpenAI Best Practices. Guia completo de como usar a API em produção. Cobrem tudo. Rate limits, error handling, segurança. RAG Papers. O paper original que criou RAG. Archive.org ABS 2005.1401. Vale ler para entender a teoria. LangChain Docs. LangChain é um framework que facilita muito construir aplicações com LLMs. Documentação excelente. Comunidades. R Machine Learning no Reddit. Discussões técnicas sobre ML e inteligência artificial. Nível alto. R Localama. Comunidade focada em rodar modelos localmente. Se você quer explorar Ollama e alternativas open source, OpenAI Community Forum, fórum oficial, tem funcionários da OpenAI respondendo. Cursos. Deep Learning AI tem Building LLM Applications, curso curto e excelente do Andrew NG. Faz AI practical Deep Learning, mais profundo, cobre fundamentos de Deep Learning. Esses recursos vão te manter atualizado. Inteligência artificial generativa está evoluindo rápido. E é isso. Você concluiu o curso completo de Inteligência Artificial Generativa aplicada para desenvolvedores. Vamos recapitular o que você agora sabe. Fundamentos de LLMs. Você entende como esses modelos funcionam, o que são tokens, attention mechanisms, temperatura. APIs e integrações. Você sabe usar a API da OpenAI, fazer chamadas robustas, tratar erros, otimizar custos, engenharia de prompts. Você domina técnicas como Few-Shot Learning, Chain of Thought, Structured Outputs. Sabe escrever prompts que funcionam consistentemente. RAG Vector Stores. Você construiu um sistema RAG completo. Sabe gerar embeddings, fazer busca semântica, aumentar respostas com contexto. Qualidade e segurança. Você implementou métricas de qualidade, sanitização de inputs, rate limiting, autenticação. Deploy em produção. Você containerizou com Docker, fez deploy na AWS, configurou CI/CD, monitoramento, alertas. Sistema profissional. Próximos passos. Implemente seu projeto. Pegue uma ideia que você tem e construa. Esse é o melhor jeito de consolidar conhecimento. Contribua com open source. Tem vários projetos de inteligência artificial que precisam de ajuda. LangChain, ChromaDB, AutoGPT. Continue aprendendo. Inteligência artificial está evoluindo rapidamente. Fica de olho em papers, releases novos. E compartilhe conhecimento. Escreva blog posts, faça talks, ajude outros desenvolvedores. Você está pronto. Muito obrigado por acompanhar este curso até o final. Foi uma jornada intensa. Começamos do zero, aprendendo o que são LLMs, e terminamos com um sistema completo em produção. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de preparar esse conteúdo para vocês. Se você quiser manter contato. GitHub. Vou deixar o repositório do curso com todos os códigos, slides, recursos adicionais. LinkedIn. Me adiciona lá. Compartilhe o que você está construindo. E lembra, inteligência artificial generativa é uma ferramenta poderosa, mas é só isso, uma ferramenta. O importante é o que você vai construir com ela. Use esse conhecimento para resolver problemas reais, ajudar pessoas, criar produtos incríveis. Bons projetos!
Até a próxima!